E aí, galerinha, trago aqui mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos falar da química do petróleo, tá certo? E o que vem a ser o petróleo? O que significa petróleo? Petróleo significa óleo de pedra, certo? Que vem do latim. E como é formado o petróleo? O petróleo é formado pela a decomposição de restos de animais e vegetais que fica entre rochas por milhares de anos e devido à alteração de pressão e temperaturas acaba que ocorrendo reações químicas, tá certo? E essas reações químicas que acabam formando esse óleo preto, né, que nós temos como nome de petróleo, certo? E ao se tratar de a formação dele ser reações químicas, as reações químicas, elas quando ocorrem, tem algumas que libera gás. E na formação do petróleo ocorre isso. É comum que os petroleiros, as pessoas que exploram o petróleo, quando encontram uma bacia de petróleo, é comum encontrar gases próximos à bacia de petróleo, tá certo? O óleo, gente, o óleo negro, é chamado também ouro negro, né? Por ser muito útil para a sociedade, é uma mistura viscosa, é menos denso do que a água, por isso que quando ocorre um derramamento de petróleo, aí dá para visualizar, né, o petróleo boiando na água. E é uma mistura composta por hidrocarbonetos, mais especificamente alcanos, alcenos, cicloalcanos e compostos aromáticos, tá certo? Como se dá as etapas do processamento do petróleo? Olha, quando eles retiram o petróleo lá entre as rochas, eles levam para a refinaria. Lá na refinaria, né, eles já fazem uma filtração, porque quando eles recebem o óleo vem com resíduos de rocha, vem com água também. É por isso que eles também fazem, depois da filtração, fazem uma decantação para separar o óleo da água. Aí em seguida faz outra filtração para retirar somente o óleo, né? E aí, depois que eles retiram o óleo, aí sim, aí eles vão para a destilação fracionada, para retirar, separar os constituintes do petróleo. Olha lá. E aqui nós temos uma torre de destilação, né? Destilação fracionada. E por que ocorre o fracionamento direitinho dos constituintes? Essa parte é importante você entender, olha. O petróleo é colocado aqui na caldeira, é aquecido, e aí quando os constituintes entram na torre de fracionamento, ocorre que uma separação. Por que essa separação é bem definida, bem característica de cada constituinte? Olha, isso tem a ver com a quantidade de carbono que tem os compostos, os hidrocarbonetos. Veja só, aqueles compostos que têm menos carbono, que a gente diz que tem menor peso molecular, ele vai fracionar, vai sair lá em cima da torre. Por quê? Porque eles são compostos mais leves, e se são mais leves, tem um peso molecular menor, vai ter também um menor ponto de ebulição. Então tá relacionado a isso, peso molecular e ponto de ebulição. Quer dizer, os compostos que têm menos carbono, menor ponto de ebulição, certo? Ou seja, menor peso molecular. Aqueles compostos que têm mais carbono, maior peso molecular, vai ter um maior ponto de ebulição. Então, esse fracionamento se dá por conta disso. Seu peso molecular que está diretamente relacionado ao ponto de ebulição. Aqui você observa que na parte de cima sobe o que? Olha, vai sair o que aqui? Os gases, os GLP, gases com efeito de petróleo, que aí são constituintes que tem de 1 carbono a 4 carbono. Aí vem o gás metano, o propano, o butano, ok? Já que na parte aqui, nesse segundo fracionamento, aí você vai ter compostos com mais carbono. Logicamente, tem um peso molecular maior, mais carbono, então vai ter um ponto de ebulição também um pouquinho maior, ok? E assim vai fracionando dessa maneira. Olha, se você observar direitinho, cada fracionamento tem uma temperatura diferente. Ó. Aqui 20 graus, 70 graus, 120 graus, 170, 270, 600 graus.
Isso vai de acordo com a quantidade de carbono que tem o constituinte, ou seja, o seu peso molecular, ok? Então, o fracionamento ocorre por conta disso. O seu peso molecular que está diretamente relacionado ao ponto de ebulição, ok? Gente, vamos aqui. Agora, o petróleo, gente, tem dois processos que as refinarias fazem no petróleo, que são os seguintes: o craqueamento e a reforma, certo? Isso aí também é comum aparecer nos vestibulares. Olha, o que é o craqueamento do petróleo? Gente, imagine comigo, a gasolina, ela é um constituinte do petróleo, que é o que nós mais precisamos, que move todos os automóveis. E aí, se na destilação do petróleo sai um constituinte do petróleo que é uma molécula grande, é possível, através do craqueamento, que essa molécula seja quebrada ao meio, tá certo? Quebrada ao meio. No momento que quebra a molécula ao meio, você está dividindo o composto em dois novos compostos. E aí a intenção aqui do craqueamento é realmente você reduzir a quantidade, de carbono no composto. Você vai dividir o composto. A intenção é você, através de um composto longo, você obter a gasolina. Só que, imagine uma cadeia dessa daqui, uma cadeia longa, certo? A cadeia que não é ramificada, e a molécula da gasolina ela é o isoctano, você observa que ela é ramificada, e aí você, quando faz o craqueamento, apenas separa a cadeia carbônica longa. Mas como você vai chegar para formar a molécula da gasolina, o isoctano? Aí, quando você faz o craqueamento, depois você faz uma reforma. Aí, através da reforma, você pode chegar numa molécula de gasolina, ok? Então, o craqueamento é para romper a cadeia carbônica longa, deixar em menores compostos, que através desses menores compostos você faz a reforma, que é uma outra reação química, um outro processo, o inverso do craqueamento. O craqueamento ele vai romper o composto e a reforma vai agregar algumas ramificações na cadeia que não é ramificada, tá certo? Então isso é craqueamento, isso é reforma. Agora eu trago aqui para vocês, gente, o índice de octanagem da gasolina. O que significa isso? Olha, a gasolina, seu composto principal é o isoctano. Não é à toa que, olha, existe o índice de octanagem da gasolina. Se você chegar num posto de combustível e perguntar para o frentista qual o índice de octanagem da gasolina, ele diz 80%. O que significa isso? Significa que na gasolina 80, você vai ter 80% vai ser isoctano e 20% vai ser heptano. Então, na gasolina, você, além, logicamente, que a gasolina do Brasil tem álcool também, né? A lei permite que coloque, aliás, permite não, obriga que coloque em torno de 25% de álcool, certo? Mas além do álcool, o que tem lá? Tem heptano e isoctano. Então, a gasolina que tem a maior percentual de isoctano, ela tem um rendimento melhor, é uma gasolina melhor, tá certo? Tem uma combustão muito melhor. Por exemplo, uma gasolina que tem a octanagem 90. O que significa isso? Que 90% vai ser isoctano e 10% vai ser heptano. Então é uma gasolina aí boa, né? Relativamente boa, né? Porque quanto maior a quantidade de isoctano, melhor ela é, melhor o rendimento dela. Tá certo? Então, gente, eu fico aqui com essa aulinha, tá certo? De química do petróleo. Certo? Estou disponível aí nos canais para qualquer dúvida, ok? E um abraço.